Muito bem, pessoal. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, nosso quinto colóquio do Filosofia da Consciência. Hoje nós estaremos conversando, né, mais uma vez, sobre a ciência da vida após a morte, seus preceitos, método científico, né, e todas as cogitações que a gente faz a respeito da ciência da vida após a morte, esses reflexos. E hoje, nesse quinto colóquio, a gente vai ter aí a oportunidade de ter o nosso ilustre professor Luiz Gustavo Santos, que vai falar um pouquinho sobre Allan Kardec, a ciência e espírito e o seu método. E antes da gente começar, nós gostaríamos apenas de alinhar alguns pontos importantes nessa conversa de hoje e alinhar algumas ações práticas aí dessa conversa, desse bate-papo, dessa noite. E aí, lembrando que os nossos companheiros que estão vendo no YouTube aí, estarão vendo à noite, à tarde, de manhã, e é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Em primeiro lugar, agradecer aí imensamente a presença de todos vocês, agradecer a presença do professor Luiz Gustavo Santos aí essa noite, e lembrar que sempre o nosso foco é a divulgação científica de pesquisas sobre ciência da vida após a morte. E o nosso paradigma, o nosso viés, ele é não fisicalista, ele parte de pressupostos dualistas, né, da sobrevivência da consciência após o fim da vida física, e o tempo todo aqui nós estamos sempre debatendo esses temas sobre a ótica da filosofia da ciência. Ou seja, além de conversar sobre a ciência da vida após a morte, a gente também conversa sobre o método, pesquisas, experiências, e o quanto essa abordagem não fisicalista da consciência pode contribuir para nossas discussões e para o nosso entendimento da existência humana. É importante a gente lembrar que nós vamos conduzir essa conversa nossa em 3 momentos distintos. No primeiro momento, a gente vai ter a exposição do tema com o professor Luiz Gustavo Santos, onde ele vai ter aí aproximadamente 30 minutos para fazer a sua exposição. Fique à vontade, professor, para falar um pouquinho mais, um pouquinho menos, o tempo é seu, né? Isso aqui é apenas um tempo sugerido para a gente poder direcionar os trabalhos. E aí a gente vai parar a gravação no segundo momento. A gente vai fazer perguntas direcionadas ao expositor. E aí o que a gente pede, até para facilitar depois eventuais cortes que a gente faz, que nesse segundo momento, pode demorar o tempo que a gente quiser, a gente pode aproveitar aí o conhecimento do professor Luiz Gustavo, tanto que a gente der conta e elaborar as perguntas, a gente só pede que as perguntas sejam um pouco mais objetivas e exclusivamente sobre o tema. E aí a gente costuma brincar que se a premissa de uma pergunta leva mais que 3 minutos, provavelmente a gente está incluindo muitas premissas para direcionar e até mesmo para facilitar a resposta do expositor. Então, nessa segunda parte, nós gostaríamos de pedir que as perguntas fossem direcionadas exclusivamente ao tema que a gente está trabalhando essa noite. E aí, por fim, após essa segunda parte, em que as perguntas forem direcionadas exclusivamente ao tema, a gente está completamente livre para tirar as dúvidas que a gente quiser, para conversar sobre o que a gente quiser, para a gente poder discutir sobre os assuntos que a gente quiser, dentro dessa lógica da ciência da vida após a morte. E, obviamente, a gente pode conversar sobre qualquer assunto pelo tempo que a gente quiser, mas a gente aconselha, né, que essa conversa dure em torno de 1 hora, até 1 hora e meia, até mesmo para não ficar muito cansativo para os participantes, perfeito? Desde já, nós pedimos que vocês nos sigam aí no Instagram, no @filosofia da consciência. Quem estiver vendo a gente aqui no YouTube, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, no grupo de WhatsApp, porque isso ajuda a gente muito a avançar com o canal e entender que vocês estão gostando do tema e produzir mais conteúdos como esse. Por fim, a gente lembra a todos os participantes que, ao participarem desse debate, vocês estão concedendo o direito de imagem de vocês para divulgação, porque esse vídeo vai subir para o YouTube, vai ficar lá. Então, ao comentarem, né, ao abrirem a câmera, vocês estão concedendo, né, estão dando consentimento para a gente divulgar a imagem de vocês.
e, obviamente, nós não temos nenhuma finalidade comercial, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Pessoal, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, né, em mais essa oportunidade, e nesse momento a gente passa a palavra aí para o professor Luiz Gustavo, que vai nos brindar aí com o tema e com as reflexões da noite. Tá certo. Então, muito boa noite a todos, primeiramente, e eu agradeço, né, ao convite do Grupo da Filosofia da Consciência, também pelo nosso irmão Leonardo, que fez aqui a intercessão, e para mim é uma honra estar participando com vocês. Eu prezo bastante os estudos da filosofia, da consciência, da mente. Eu sou professor de filosofia, né, me apresentando brevemente, na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sou mestre em filosofia pela UNB e tenho estudos na área do espiritismo há muito tempo, né? Já faço algumas traduções, inclusive, de obras espíritas clássicas. Participo de estudos em instituições espíritas há muitos anos e sou cofundador, junto com alguns irmãos nossos aqui, inclusive o Leonardo, da Sociedade Kardecista de Estudos Espíritas, que é ainda hoje um grupo virtual, em que nós fazemos estudos das obras de Allan Kardec e outros espíritas expoentes. Pois bem, e hoje o nosso tema é a ciência espírita e o seu método em Allan Kardec. Tema que me foi sugerido, que eu, com muita alegria, acolhi. É um tema chamativo, interessante, importante, porque Allan Kardec é um grande nome na pesquisa e na investigação do fenômeno espírita, né? E figura aí entre os maiores nesse ramo. Bem, vamos iniciar, então, falando dos objetivos. Eu hoje pretendo primeiro explicar como é que Allan Kardec estruturou o seu método, né, na ciência espírita, é assim ele denomina, e é assim que nós também vamos denominar aqui, inclusive justificar essa nomenclatura, justificar a importância da aplicação desse método experimental e do exame na investigação, né, das comunicações espíritas obtidas, e, por fim, comparar o método da ciência espírita de Kardec com o das pesquisas de William Crookes, tendo em vista que o ensejo foi também a apresentação do mês anterior sobre William Crookes, feita pelo Leonardo Duarte aqui no nosso grupo. E, fazendo essa comparação, vamos ver também qual o alcance dos dois projetos de pesquisa, tanto de Kardec quanto do Crookes. Começando com um pouquinho da biografia, né, do Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é formado em Ciências e Letras pelo Instituto de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Ainda lá, nesse instituto, ele já foi submestre junto de Pestalozzi. Depois atuou como pedagogo. Ele foi fundador do Liceu Polimático. Ele foi fundador da Escola de Primeiro Grau de Paris. Foi fundador do Instituto Rivail, Instituto Técnico. Foi organizador e professor de vários cursos públicos de fisiologia, química, física, anatomia, matemática e astronomia. Quer dizer, um homem formado em várias ciências que tinha condições de escrever livros didáticos delas, né? Inclusive, o último item mostra, né? O penúltimo, autor de obras pedagógicas e livros didáticos de diversas áreas. Ele tem livros de gramática, de aritmética, de anatomia, de astronomia, química, física e etc. Ainda tudo sob o nome HLD Rivail. E ele era membro de diversas sociedades científicas da sua época, da Academia Real de Ciências Naturais da França,
da Sociedade de Educação Nacional, da Academia Real de Artes, de Ciências, Letras e Artes, do Instituto Histórico de Paris, da Sociedade de Magnetismo de Paris, da Sociedade Gramatical, da Sociedade Promotora da Indústria, e etc. Tem várias outras aí que não coube no slide. Então, um pouquinho da figura de Allan Kardec para nós vermos que ele era um homem com uma formação bastante ampla. E isso terá impacto e terá importância na formação do seu método. Bem, ele, Allan Kardec, teve contato com os chamados fenômenos do espiritualismo 3 anos antes da publicação da sua obra mais famosa, O Livro dos Espíritos, de 1857. Né? Então, lá em 1854, como está aí na tela, ele já ouviu falar, na primeira vez, dos fenômenos das chamadas mesas girantes. Então, isso aí virou febre lá na França. Havia pessoas que se reuniam para ver as mesas girarem, levantarem, baterem o pé, fazerem, formarem palavras, responderem às pessoas, né? Bom, Kardec não era uma pessoa crédula. Ele tinha, embora não fosse um cientista propriamente, como o William Crookes era, Kardec tinha um espírito científico na sua formação, né? Como vocês podem ver nas áreas em que ele atuou como submestre, como pedagogo e como autor de obras didáticas. Então, ele tinha a preocupação com o método científico, com a formação do saber cuidadoso, né? O saber rigoroso e metódico. Então, quando ele ouve falar disso, ele não acha que isso é alguma coisa sobrenatural. Ele acha que é uma coisa possível de ser realizada naturalmente. Ele era bastante cético, na verdade. Ele achava que podia ser algo feito pela eletricidade ou qualquer outro tipo de mecanismo, tá? Ou até mesmo mágica, podia ser charlatanismo, podia ser prestidigitação, podia ser fraude. Então, tudo isso passava na cabeça de Allan Kardec. Tem aqui algumas passagens dele, inclusive, falando sobre isso, né? Quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, que possa se tornar sonâmbula, até lá, permitam-me não ver nisso, senão história para fazer dormir. Tá? Ele não acreditava mesmo, achava uma bobagem isso tudo. Diz ainda, palavras dele, a minha razão repelia isso. Essa ideia de mesa falante não entrava no meu cérebro. Então ele tinha uma repulsa a tudo isso. Essa era a postura inicial dele. Ele era um incrédulo, ele mesmo fala, como qualquer outro do seu tempo, que ele depois acabou tendo que confrontar, né? Quando ele já tinha a ciência espírita estabelecida e com alguns resultados. Depois, já tendo frequentado diversas sessões e tendo colocado à prova algumas dessas experiências, ele viu comunicações, como diz ali no final, vi comunicações seguidas, respostas dadas a perguntas propostas, algumas vezes, olha só, mesmo a perguntas mentais. Então as pessoas perguntavam para a mesa respondia batendo o pé, com aquela convenção, né? Uma batida A, 2 batidas B, 3 letras C, e assim na ordem alfabética. Era muito demorado fazer isso. Depois ele foi para sessões em que isso era respondido com cestas, depois com pranchetas, né? Vários instrumentos que os espiritualistas usavam na época. Era muito demorado. E causava sensação essas respostas. Mas o que chamou atenção foi isso, é que começou a responder em coisas que o médium, o dito médium ali, não tinha acesso, não concebia, não podia conhecer a resposta. E mesmo perguntas feitas mentalmente, inclusive por ele. Né? Ele era um dos grandes interrogadores dos espíritos. Isso nós podemos constatar na própria Revista Espírita, onde ele
entrevista e interroga vários espíritos. Você tem esses exemplos lá no Livro dos Médiuns também, né? Ele deixa isso consignado. Então ele podia constatar até que ponto as respostas estavam acompanhando realmente, faziam sentido com a pergunta feita mentalmente. De maneira evidente, então, isso acusava para ele a intervenção de uma inteligência estranha. Isso aí você está nas obras póstumas, num texto chamado Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, um texto que é recomendado para entender como é que ele iniciou as suas pesquisas. Então, aqui, nós já temos um pequeno esboço nesse slide. Kardec, ele procura fazer a sua investigação dentro daquilo que era entendido como as ciências positivas, aplicando o método experimental. Então, surgem fatos novos, sem explicação conhecida, vai observar, comparar, analisar, remontar os efeitos das causas, chegar à lei que os rege. Depois, deduzir as consequências e buscar as aplicações úteis. Isso aí é o resumo que ele mesmo faz do seu método. De modo que, algo que é importante, já dizer de início, como ele tinha uma postura incrédula acerca da hipótese espiritual para explicar os fatos que ele tinha diante de si, ele não apresentou o espírito como hipótese. Ele primeiro usou todas as outras hipóteses conhecidas que pudessem explicar aquele fato. As mais naturais, as mais simples, até esgotá-las. Esse foi o trabalho dele. Então, ele nunca apresentou sequer como hipótese a existência ou a intervenção dos espíritos. Ele afirma isso. Nem a reencarnação, o perispírito, ou qualquer outro princípio da doutrina. Foram os fatos que vieram antes. A teoria veio depois. Então, ele não trouxe a teoria primeiro para depois encaixar os fatos. Ele deixou que os fatos é que revelassem, é que trouxessem, oferecessem a hipótese, e para isso a gente vai ver daqui a pouco no método esquematizado que eu procurei fazer para nós, de maneira que ele não trouxesse nada pré-concebido, tá? Essa era uma preocupação dele. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês agora, isso aqui é um trabalho que eu fiz já há algum tempo e que me tomou alguns anos de pesquisa, tá? Porque isso aqui que eu fiz é o esquema completo do método da ciência espírita em Allan Kardec. Tudo o que está nos próximos slides, nesse e nos próximos, passo a passo do método da ciência espírita em Allan Kardec, está nas obras dele. Porém, tudo esparso. Tem uma parte numa obra, outra parte em outra obra, um resumo em um lugar, outra parte mais detalhada em outro lugar. Tudo na forma de dissertação. Não está esquematizado assim. Então, eu fui pensar isso aí, eu fui montar a partir da obra dele, dentro da lógica da pesquisa que ele fez. E aqui eu trouxe para vocês, em primeira mão, esse resultado do método da ciência espírita em Allan Kardec, montado completo. Vamos ver, então, como é que ele funciona. Desde as disposições prévias. Tá? Ali está, então, no item 1. Primeiro passo, antes do método, ele já tinha que ter, como disposição prévia, não ter prevenções, né? Ter um pensamento livre de prevenções. A mente aberta, ter um espírito de exame, recusar sistemas antecipados e manter a crítica contínua. Só assim o método e a pesquisa dele poderiam funcionar. Em nenhum momento Allan Kardec deixou de utilizar esse espírito investigativo e científico. Faz parte das disposições da investigação.
Então, vamos lá na parte experimental. Tá? Vai ter 3 partes no método dele. 2 são científicos, o terceiro é filosófico, que vai compor o espiritismo, tá? enquanto ciência e filosofia. Então, os 2 primeiros são eminentemente da ciência espírita. O primeiro é a parte experimental, que se refere à investigação dos fenômenos espíritas. Então, o item 2, o passo 2, é a observação dos fatos. Então, ele ia atrás daquilo que a linguagem vulgar chamava de mesa girante, os transes, os fantasmas, né, as pancadas no assoalho, nas paredes, as assombrações. É a linguagem do vulgo antes das pesquisas, antes das investigações. É assim que o povo, né, chama os fenômenos. Então, ele vai atrás de ver isso aí. Passo seguinte, 3. Elabora hipóteses. Quais são as causas possíveis, conhecidas para esses fenômenos? Então, ele vai pegar várias hipóteses que pudessem explicar. A gente já viu algumas. Ele pegava a eletricidade, mecanismo, prestidigitação mágica, charlatanismo. Tudo isso entrava aí como hipótese. O espírito não entrava. Tá? Ele tentava primeiro limpar o terreno. Tendo essas hipóteses todas, passo 4, a experimentação e o registro. Quando ele vai fazer, ali no 4A, testes das causas possíveis conhecidas. Aqui eu fiz uma listagem que não é exaustiva, mas que tem, são citadas nas obras dele, na revista, no livro dos médiuns, etc. Então ele tenta identificar fraudes, charlatanismo, mistificação, prestidigitação, que é mágica, né? A preparação de ambientes, objetos e corpos. Às vezes a pessoa vem com algum mecanismo na roupa, no bolso, para fazer um efeito. Combinação para truques. As pessoas vêm já com algum complô combinado com alguém para fazer alguma coisa escondido. Tudo isso ele já tinha em mente para tentar verificar se correspondia ao fenômeno, se era um fenômeno desse, e se deveria excluir ou não. E ele criava um método para excluir isso. Se podia ser também uma má interpretação de fatos materiais. Acontecia muito. As pessoas viam, por exemplo, uma sombra, viam uma porta batendo, um barulho lá fora e achavam que era uma assombração espírita. Ele ia também investigar isso, né? Todas as causas possíveis conhecidas tinham que entrar nessa linha de teste aqui. Fenômenos físicos mal compreendidos, podia também acontecer. Ilusão, alucinação. Então, para isso, teria que ver se era um fato só subjetivo ou se era objetivo, também se podia outras pessoas participarem. Se era um caso de exaltação, de empolgação das pessoas, ou até habilidades humanas prodigiosas, que tinha pessoas que podiam fazer estalos corporais, tinha pessoas que estalavam os joelhos, que faziam estalo com as unhas, que davam um jeito de puxar as mesas com ganchinhos, tinha de tudo. Memorização extrema, pessoas com essa capacidade para poder memorizar fatos e depois jogar como se fossem revelações, chamada leitura fria, né? Ventriloquia, simulação de estilos de escritores para fingir que estão incorporando. Então, tudo isso estava aí, nessa parte. Tá? Era o que eles tinham que testar, causas possíveis conhecidas. Kardec faz isso. Lá no passo 4B, o que ele faz? Ele identifica quais os fenômenos resistiram a esses testes. E cuja causa se mostrou inteligente e independente. Ou até mesmo, a causa se revelou como espírito. Isso aconteceu em um momento. Allan Kardec diz que chegou em algumas reuniões em que ele questionou aquela inteligência que respondia até perguntas mentais e falou: o que é isso que está respondendo? Quem é você? E que a resposta foi: espírito.
e ainda se deu um nome. E aí, né, travou-se um diálogo ali. Então, o fenômeno ofereceu a própria explicação. O fenômeno disse o que era. Tá? A hipótese espírito veio direto do fenômeno. É isso que o Kardec deixa claro. Pronto, então aí se chega ao ponto da filtragem, a exclusão das outras causas. No item 5, observação apurada. Agora ele vai juntar esses fatos todos que não tiveram explicação nas outras causas conhecidas e que se autodeclararam espíritos ou se mostraram inteligências independentes. Esse é o passo 5 do método. Passo 6. Agora, ele já tem a hipótese. Só que essa hipótese já vem derivada da observação. É a causa inteligente independente chamada espírito. Agora ele inclui essa causa. O que ele vai fazer agora? De posse dessa causa, ele vai refazer a cada fenômeno novo a experimentação, o registro. E aí lá no 7A, vai excluir as outras causas conhecidas, assim como fez lá no 4, no passo 4, e confirmar agora a autonomia dessa causa inteligente, desse espírito, identificando o fenômeno espírita autêntico. Esse é o passo da autenticação do fenômeno, o 7B, certo? No passo 8, a análise dos fatos autenticados. O que é a análise? É a divisão, é a identificação da estrutura desse fato, desse fenômeno, o que ele é, tá? Esses fatos, então, eles têm uma causa, que é uma inteligência independente, ele tem um efeito, que é um tipo de um fenômeno, pode ser um fenômeno de audiência, de vidência, de escrita, tá? Ele tem um intermediário, que é uma pessoa que ele denominou de médium, etc. Ele vai classificar os meandros desse fenômeno. No passo 9, ele vai comparar e classificar todos os fenômenos. Agora ele vai, então, fazer a lista dos tipos de mediunidades. E ele vai identificar mediunidades do tipo efeito físico, por exemplo, a tipitologia, que são as batidas, as aparições, os transportes, a pneumatografia, que é a escrita direta, tá? E etc. E também efeitos inteligentes, que eram os que mais chamavam a atenção, na verdade. A vidência, a inspiração, êxtase, a psicografia e etc. Tudo isso está bem classificado no livro dos médiuns. O passo 10 é o passo da, vamos dizer assim, conclusão do método científico, onde se faz a generalização indutiva, né? A lei geral. Então, a hipótese da causa derivada da observação, esse espírito, passou pelo crivo da experimentação, é a que explica os fenômenos mediúnicos classificados segundo os seus tipos. Então, é basicamente essa a lei a que ele chega. Tem leis que são corolários desta, consequências lógicas dessa, que estão ali na 10A. Então, para que isso ocorra, ele fez novas investigações para identificar se há essa causa espiritual, e ele já identificou que há o intermediário, há os tipos de fenômeno, então há o fenômeno mediúnico, há os espíritos. Os espíritos são inteligentes porque foram descobertos enquanto inteligências separadas, identificam-se como indivíduos que viveram, porque deram seus nomes, deram suas identidades, são de natureza incorpórea, porque não vemos, comunicam-se com os encarnados, porque respondem, são dotados de um corpo semimaterial que possibilita essa comunicação, manifestação e encarnação. De outra forma, não teria como, num dualismo duro, eles conseguirem se comunicar. Esses médiuns, quem são? São pessoas capazes de permitir essa comunicação dos espíritos. Eles transmitem conteúdo pelas comunicações. E esses conteúdos, aqui tem um passo importante. Os conteúdos vindos pela comunicação podem ser investigados. Coisa que o William Crookes, lá atrás,
Não faz. Allan Kardec identifica. Bom, não tem conteúdo vindo por esses espíritos? Por essas inteligências? Vamos investigá-las, então. Esse conteúdo aí, o que nos traz? Né? E aí ele vai abrir uma nova linha de pesquisa própria para investigar os conteúdos, que vai ser a parte 2 que nós vamos ver. No passo 11, vai fechar a parte 1. Ele vai continuar as experiências com a investigação constante. Para quê? Para atestar, para complementar ou para alterar a teoria. Tá? Para ver se esses corolários batem, se não batem, se algum está certo, se não está, se altera, se muda, se tira algum. Tá? Então, essa é a constância da ciência. Isso é o método científico dele. Vamos ver agora parte 2, a parte controladora do conteúdo. Essa é uma parte importante que Allan Kardec faz. Ele vai estabelecer critérios de avaliação e de exame dessas comunicações que chegam. Allan Kardec, diferente de William Crookes, Crookes era um cientista, um físico, né? Trabalhava também com química. Allan Kardec, por outro lado, era um pedagogo, tinha uma formação filosófica mais ampla. Tinha conhecimento das escolas de filosofia ética e moral. Então, Allan Kardec tinha uma prática, um exercício docente como experiência de vida. O que lhe permitia algumas capacitações que ele traz para o seu método. Né? Por exemplo, um professor, ele é capaz de identificar numa redação a coerência do texto, ele sabe identificar se aquele texto é de determinado aluno da sua turma ou se é uma cópia de outro aluno, mesmo sem o nome escrito. Ele sabe ler se aquilo tem lógica, se não tem, se bate com a ciência, se não tem. Ele é um avaliador, o professor avalia. Faz parte do trabalho docente a avaliação. Então, Kardec sabe avaliar conteúdos, ele traz isso. Sabendo também as escolas morais de filosofia, da ética, platonismo, cristianismo, reflexões de Rousseau e de Kant, que certamente eram aprendidas no Instituto Pestalozzi, pelos manuais de Paul Janet, que também faziam parte da época, dos estudos da época. Ele podia identificar as disposições de ação. Então, se o espírito, né, estava sendo alguém dissimulado, se era alguém arrogante, se era alguém leviano, se era alguém sério, se era alguém interesseiro, se era alguém superficial. Tá? Todas essas possibilidades que estão no âmbito da filosofia, da pedagogia, entram agora no exame dos conteúdos. Então, passo 12, já na parte controladora do conteúdo. Avaliação das comunicações pela qualidade instrutiva delas. 12A. Pela precisão ou pela vagueza, ele vai julgar. Pela concisão ou pela prolixidade, pela profundidade ou superficialidade, pela seriedade ou leviandade, pelo interesse humanitário ou interesse pessoal, pelo comedimento ou pelo orgulho e arrogância. Né? Passo 13, a análise da fonte da comunicação. Ele faz a dialética com os espíritos. Para identificar, passo 13A, a influência do médium. Então ele vai conhecer até onde vai o conhecimento do médium e até onde não vai, ele já sabe avaliar isso. E faz as entrevistas e vê que certos dados trazidos na entrevista com o médium ultrapassam o que o médium pode conhecer ou realmente conhecia, e até que ponto, então, era uma resposta influenciada pelo médium ou não. 13B, a natureza do espírito quanto a vários critérios, ao saber se era um espírito conhecedor ou ignorante,
A filosofia, se era um espírito sábio ou falacioso, pseudo-sábio. A intenção dele, se era instrutiva ou mistificadora ou obsessiva. A moral dele, se era benevolente ou malfazejo. O estado dele, se era infeliz, sofredor ou endurecido, etc. A apresentação dele, se ele se apresentava culturalmente, religiosamente, familiarmente. E a proximidade com o encarnado, o médium, se ele era afim do médium, próximo ao médium, né, tinha afinidade. Se era um protetor do médium, se era um desafeto do médium. Tudo isso. 13C, a identidade provável, até isso. Estilisticamente e moralmente, ele conseguia identificar se aquele espírito provavelmente era quem dizia ou não. Vamos adiante. Agora vem um importantíssimo passo da ciência espírita. O controle universal do ensino dos espíritos. Sigla QEE, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução número 2. Método todo descrito ali. Para que ele faz isso? Porque ele quer a maior objetividade possível nos informes espirituais. Eles vão falar sobre como é o mundo espiritual, como eles vivem lá. Kardec, se ele percebe que ele é como um cego no meio dos que veem. Como é que ele vai lidar com isso? Ele vai acreditar em qualquer um? Não. Ele já percebeu, como já vimos antes, que há ignorantes, há sábios, há enganadores. Então não dá para acreditar em todos. É preciso controlar bem isso. As informações que chegam, para que tenhamos um quadro mais objetivo e confiável possível da realidade espiritual. É aí que entra esse controle. Para evitar ilusões, opiniões falseáveis, crenças isoladas de espíritos. Tem espírito que vem trazendo como é que ele acredita que é, como é que ele acha que é. Não pode ser assim. Ele tinha que bater as informações. E ele usa para isso um critério. Alguns anos antes, Reichenbach, o barão de Reichenbach, usou o método de confrontação de depoimentos nas suas cartas ódico-magnéticas para identificar o que os sensitivos viam, sendo ele alguém que não era sensitivo. Então ele isolava essas testemunhas para perguntar e via o que batia e o que não batia. É mais ou menos isso, né? Esse isolamento de testemunha, que é usado até em tribunais, né, para uma não influenciar a outra, que Kardec tentou fazer, para dar a mínima garantia para as informações vindas dos espíritos. Sem isso, é a porteira aberta para qualquer coisa. Então tá aí, como é que é o controle universal? 14A. Exame lógico rigoroso das comunicações. Não tem lógica, não serve para compor um quadro fidedigno da vida espiritual. 14B. Confrontação com as ciências vigentes, da parte do conteúdo que diga respeito a elas. O espírito vai falar de biologia, química, física, astronomia. Falou algo que não corresponde com o que essa ciência diz, está invalidado também. Ele passa o risco. 14C, concordância geral independente, ou seja, a coincidência entre os relatos, que é esse isolamento das testemunhas para coincidência. E veja, não é com um ou dois médiuns, 3 ou 4. Era com milhares de comunicações, está aí no item 1. Dadas ao mesmo tempo, para evitar a influência de uma com outra. De todos os pontos do mundo. Então, ele recebia cartas e cartas do mundo inteiro. De modo idêntico, pelo menos quanto ao fundo. Claro que não vai ter identidade dos termos, mas vai ter uma identidade do sentido do que era dito. E por médiuns que fossem desconhecidos entre si, não submetidos à mesma influência, notoriamente isentos de obsessões e assistidos por espíritos bons e esclarecidos. Ele já sabia julgar isso pelo passo anterior. Então, esse era o controle universal. Para além disso, tudo aquilo que não passasse seria informe ou comunicação isolada. Com as isoladas, invalidado. Tá?
não constituem lei. Mesmo que viessem falando assim, eu estou ensinando, não importa, está ensinando, mas não cumpriu os requisitos do controle universal, não é considerado como um conhecimento espírita, até receberem a sanção da concordância. Eram consideradas opiniões pessoais, passível de erro, eram aceitos somente sob todas as reservas e a título de esclarecimento, e nem deveriam ser publicadas, a não ser com prudência, se fosse conveniente, e apresentado como opinião pessoal. Tá? Lembrando, inclusive, depois de que outras foram recebidas no mesmo sentido. Passo 16. Faz-se a triagem de tudo isso. Junta-se todos os conteúdos concordantes, lógicos, objetivos, elimina-se todos os isolados, incoerentes, opinativos e ilusórios. Passo 17. Síntese dos resultados. Kardec funde e coordena esses conteúdos. Passo 18. Publica os resultados para escrutínio público. Onde? Na Revista Espírita, onde havia discussões daquilo que era alcançado. Né? Aqui tem um resumo, um esquema, um desenho que eu fiz desse método. Então, para que entrasse como conhecimento espírita, e que posteriormente fosse conteúdo da doutrina espírita, tinha que passar por esse filtro que está aí no primeiro desenho ali em cima. As comunicações tinham que passar pela lógica, depois confirmado pelos fatos positivos da ciência, depois pela concordância geral, para só então ser confirmado pela ciência espírita e poder depois entrar na doutrina. Mensagem isolada, riscada. Concordância geral universal, como está ali embaixo, o texto que ele diz, ele recebia de mais de 1.000 centros espíritas do mundo inteiro essas comunicações. Aqui uma estatística apresentada por Kardec de cerca de 3.600 comunicações em 1863 que ele recebeu. Você tem aí os números. Cerca de 3.000 eram boas, 600 notoriamente más. Dessas 3.000, 2.700 tinham uma moralidade irreprochável. Só falava coisa boa. Mesmo assim, que recebesse, que merecesse uma publicidade, ele achava que era só 200. Só 6% realmente merecia publicidade. Porque muita coisa era repetida, merecia ser fundida para publicar. E apenas 100, só 3%, tinham mérito fora do comum. Era uma mensagem realmente muito completa, muito sintetizadora das outras ideias, tá? Que fosse destacada no método do controle universal. Então, bem diferente do que se vê, né, hoje em dia nesse movimento espírita, em que se publica tudo, não tem critério nenhum. Kardec era bastante criterioso nas suas publicações. Fase 3, tá? Essa que eu vou passar rapidinho, que ela não é mais da ciência espírita, ela é da filosofia. Mas faz parte também do método do espiritismo. Na fase da filosofia espírita, ele vai no item 19, desenvolver agora, pelo raciocínio, a partir do resultado dessa ciência espírita, esse panorama do mundo espírita, o sentido da existência do espírito, da encarnação, princípios éticos, sociais, para a vida terrestre. Tá? E das consequências morais para a vida futura. No item 20, também vai desdobrar pelo raciocínio, porém, associando as outras ciências, tá? Física, química, biologia, sociologia, etc. A finalidade, o sentido agora do universo, das leis físicas, da matéria, dos fluidos, dos planetas, dos reinos da natureza, da história humana. Tá? Ele vai buscar filosoficamente esse sentido, pela razão. Tudo submetido aos fatos. Item 21. Ele vai agora instituir os princípios doutrinários. Ele vai pegar todos os princípios filosóficos, existenciais, epistemológicos, cosmológicos, morais e sociais, extraídos dos resultados anteriores e compilar
a chamada doutrina espírita. O que é a doutrina? É um conjunto de princípios. É aí que é formada a doutrina, no item 21. Item 22, publicação de ensaios e discussões filosóficas para exame público, também na revista. Antes era só dos resultados científicos, agora também das discussões filosóficas. A revista espírita, então, incluía todos os resultados, filosóficos e científicos. E, por último, o 23, publicações das obras didático-doutrinárias, já contendo a doutrina em consolidação conforme a aplicação do método. Eis aí, então, em 23 passos, o método da ciência espírita de Allan Kardec, do espiritismo, podemos dizer, porque inclui ali a filosofia. Aqui eu estou explicando, brevemente, que o nascimento da ciência espírita se deu quando? Na primeira vez que o Kardec seguiu os passos de 1 a 11. Né? Ou seja, lá atrás, só lembrando vocês, até quando ele conseguiu chegar à lei geral, ou seja, estabelecer que o espírito realmente é uma causa explicativa para aqueles fenômenos. Agora, desde então, estabelecido essa hipótese como uma hipótese explicativa, todos os fenômenos que viessem a aparecer desde então poderiam ser estudados pelo método a partir já do item 5, porque não precisava mais elaborar de novo a hipótese espírito, porque ela já tinha sido elaborada da primeira vez que o método foi utilizado. Aqui eu coloquei alguns questionamentos sobre a ciência espírita que as pessoas podem fazer. Questionamentos comuns. Bom, quando os espíritos falam sobre outras ciências, vida em outros planetas, a história humana, como é que foi, espírito dando carteirada, dizendo que viveu, que viu um fato lá no passado, como é que a gente lida com isso? A gente acredita? Não. Kardec diz, o veredito é das ciências. O espírito falou de história, verifica com a história. O espírito falou de química, verifica com a química. Falou de biologia, verifica com a biologia. É assim que Kardec entende que as coisas têm que ser feitas. Para Kardec, o espírito não é da alçada das outras ciências, porque elas não têm método para alcançar o espírito. Ele estabeleceu esse método, com esses passos todos que eu mostrei, para especificamente lidar com o espírito. Ou as outras ciências não fazem esse método. Então elas não podem nem afirmar o espírito, nem negar. Não é da alçada delas. Agora, sobre o que os espíritos falam acerca delas, das outras ciências, de conteúdos delas, sim, elas é que julgam. Kardec é bem claro nisso. Outro questionamento. O espiritismo deve acompanhar as ciências, portanto, né? Mas as ciências não atestam o espírito. E agora? Pois é. A resposta a isso é bastante simples. Para o espiritismo avançar, deve avançar sim, mas sempre com o método. Não se deve jogar fora o método para avançar. Tem pessoas hoje que acham que vamos abandonar o método de Kardec e aceitar o que os espíritos estão dizendo ainda hoje. Mas peraí, sem método, abre-se a porteira. Não pode. Tem qualquer coisa. O segundo item do 2 ali. O espírito não é da alçada das demais ciências, como eu disse. Não se pode estudar o espírito como se estuda uma pilha voltaica. Kardec diz isso. Você não aperta um botão no laboratório para ter um fenômeno espírita como você aperta para soltar uma fagulha. Não é repetível. O espiritismo ele tem uma analogia maior com o método das ciências humanas do que das ciências da natureza. Você lida com vontades, com inteligências, que têm liberdade, livre-arbítrio de fazer ou não, né, de aparecer ou não, de realizar ou não aquilo. O item 3 ali. A crença... O item 3 não, o terceiro ponto do 2. A crença ou não da pessoa, de um cientista, não significa sentença científica. É verdade, tem muitos hoje que falam assim, mas olha, tem cientistas aí que estão falando que o espírito existe.
físicos quânticos que falam que o espírito existe. Que legal. Não. Cadê o método para chegar ao espírito da física quântica? Tem? Que eu saiba, não. A neurociência tem método para alcançar o espírito? Kardec tem um. Então é preciso ver até que ponto, né? Porque um cientista acredita, isso é um veredito científico. O Kardec diz muito bem, numa passagem do Livro dos Espíritos, que um cientista pode, não enquanto cientista, crer nos espíritos. Isso não quer dizer que a ciência dele está afirmando o espírito. É ele que está afirmando, não a ciência dele. Porque é preciso método para isso. Item 3. Muitos dizem que o método hoje do Kardec se mostra insuficiente. Não dá para fazer o controle universal. Você tem a velocidade da internet, né? Mensagens vão imediatamente. Como é que você faz para controlar isso? A influência, para não ocorrer de um ponto ao outro do globo. Naquele tempo, Kardec se valia da limitação do correio. Né? Para uma cidade mandar uma mensagem para outra, ia de cavalo, ia de carruagem, demorava, né? Agora não. Olha, para avançar, a gente poderia responder o seguinte: avançar significa aprimorar, não retroceder. Né? Abrir para qualquer coisa não pode. Desprezar o método seria o mesmo que matar a ciência. Um físico, algum momento, desprezaria o método da física só porque ele não está muito bem adequado? Não, porque isso seria acabar com a física. Ele procuraria aperfeiçoar esse método. É o que o espírita tem que fazer, o cientista espírita, né? E não abandonar o método. 4. A ciência espírita está estagnada? Muitos podem entender que sim. Né? Kardec deixou resultados que depois ninguém mais aplicou, ninguém mais seguiu. Porém, a ciência, em grande parte, já foi feita em Kardec. Pode-se seguir a partir daquele ponto. Né? Não precisa começar tudo do zero. Nós podemos nos inteirar do que Kardec realmente deixou. Muitas pessoas criticam Kardec sem nem compreender o que ele fez. Isso é um problema. E retomar o progresso do seu método. Agora vamos fazer apenas a comparação com o Crookes, para fechar. William Crookes, como foi visto no mês passado, também teve seu método de pesquisa, mas ele não teve uma ciência espírita. Ele criou um método de investigação de fenômenos específicos. Ele não criou um método científico, como Kardec fez. Então ele também vinha lá com a suspensão do juízo, não partia de crença prévia, etc. E, entrando já na fase de pesquisa, nos procedimentos, lá no item 2, ele selecionava o fenômeno, tá? Era movimento de objeto, era produção de som, peso, elevação de corpo, materialização, e aí ele criava um tipo de investigação específica para aquele fenômeno. Item 3, preparava o ambiente, então, experimental. Preparava a sala previamente examinada, inspecionava móveis, a iluminação, limitava o posicionamento dos participantes, verificava o médium. Item 4. Isolava, quando fosse necessário, o médium, segurando a mão, o pé, né? Vigilância contínua. No item 5, usava instrumentos de medição. Ele, diferente do Kardec, como cientista, né? Ele estava mais preocupado não com o fato inteligente, mas com o fato físico. Então, ele botava dinamômetro, botava termômetro, colocava medidores, luz, fotografia, né? Máquina fotográfica, tudo que ele podia. Balanças precisas. No 6, o registro imediato dos dados, logo após a sessão ou durante. 7, repetição sobre variadas condições de iluminação, distância, instrumentos, posições. No 8, tentativa ativa de refutação, detectando truque mecânico, como Kardec também fazia, provocando falhas nos fenômenos, para revelar fraude. 9, diferenciação entre fato e explicação. Aqui é um ponto diferente. Ele não, na fase de pesquisa,
não chegava a avançar. Isso é espírito, né? Já foi frisado aí pelo Léo na outra vez. No fim, né, mais adiante, anos depois, ele sim afirmava o espírito. Mas na fase de pesquisa, propriamente, ele chamava de força psíquica e apenas se limitava a registrar os fenômenos, deixando a parte da explicação causal para o futuro. E 10, publicação para escrutínio público. Na obra dele, né, famosa. Aqui, a diferença, então, do alcance das pesquisas dos dois. Enquanto o Crookes constatava a realidade do fato, pesquisava fato singular, suspendia o juízo sobre a natureza espiritual, não avaliava os ditados, as comunicações, não avançava a filosofia moral e social nenhuma, limitava-se só à análise empírica, esperava para amadurecer a síntese filosófica. O Kardec não. O Kardec constatou a realidade do fato também, mas ele já fez um método científico para estudar a hipótese do espírito. Chegou à natureza e às leis do espírito, avaliou os ditados dos espíritos, avançou uma filosofia moral e social. Não esperou assentar o conhecimento espírita nas academias. Por quê? Porque isso lidava também com preconceitos públicos, institucionais, acadêmicos. Ele entendia o seguinte: o método tendo sido cumprido, vamos seguir para o próximo passo. Esperar que os preconceitos se rompam pode demorar séculos. E procedeu à síntese filosófica, estabelecendo a doutrina. Tá? Então, ele foi bem mais amplo no seu alcance do que o Crookes. Como conclusão, a importância das pesquisas está, então, consignada no quê? Na dedicação a esses trabalhos daqueles que apostaram os nomes, as reputações para alcançar os resultados. O Crookes, por um lado, Kardec, por outro. Os quais resultados esses, né, que se dirigem não só à satisfação de anseios humanos profundos, em busca de respostas, mas visam mesmo realizar os objetivos da própria investigação científica, na compreensão cada vez maior da nossa realidade. E se ela inclui o espírito, a ciência tem o dever de pesquisar com um método apropriado a esse objeto, ou seja, com uma ciência espírita, não com outra. A exemplo do que foi feito, ou de maneira mais aperfeiçoada a partir dos resultados já obtidos. Aqui eu concluo, então, a minha exposição e, por último, deixo apenas a quem quiser ler como Kardec explica tudo isso, de onde eu tirei esse material, tá aí os principais textos da parte 1 experimental e dos fenômenos, né? Tem esses textos aí que estão na tela, e sobre a parte 2 controladora dos conteúdos, esses outros. É isso, então, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido frutífera a explanação. Obrigado. Professor, muito obrigado pela brilhante exposição. Nós agradecemos aí toda essa partilha de conteúdo. É até interessante, né, quando as pessoas perguntam para a gente assim: você acredita em espiritismo, né? E parece que é uma fundamentação bem mais ampla e bem mais complexa para esse tipo de pergunta ou questionamento. Então, nesse momento aí, professor, a gente vai encerrando essa primeira fase, né? Em nome de todo o grupo, a gente agradece imensamente pela partilha. E aí começamos, então, um segundo momento, na sequência, em que a gente vai fazer perguntas direcionadas sobre o tema. E acredito que haverá uma fila grande de perguntas, porque o assunto é extremamente palpitante. Então, nosso muito obrigado. A turma que está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente pede novamente que curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, isso ajuda demais a gente a crescer e produzir mais conteúdo como esse. Muito obrigado, pessoal.